Oi, bonitos! Vocês viram a parte 1 desse vídeo, porque é continuação, tá? Segundo ponto, vocês escutaram que eu falei na parte 1 acerca de a gente simular um estudo junto? É essa a ideia. É como eu faria essas questões. Ah, isso aqui tá desatualizada por causa disso, essa questão aqui eu resolvo lendo o SRDC. É assim. Porque a partir de uma prova, você pode até planejar uma semana, tá? Vamos supor que você já passou por todo o conteúdo do seu edital uma vez. Legal. Aí você pode eleger, de repente, 2 vezes por semana para fazer revisão em questões daquele de tudo, né? Uma coisa geral. E os outros dias, só fazer prova anterior. A partir da prova anterior, você pega os outros dias que sobrarem, 2 dias, e estuda os assuntos que você tem dúvida dessa prova. A outra semana, outra prova. Gente, tem tanto jeito de montar plano de estudo. Fato é que tem que ser útil. E útil quer dizer acertei, passei, tô nomeado e me contar, óbvio. Tá bom? Questão 7.4, tô super descabelada porque eu fui correr e tá esse caos aí. 7.4. O profissional de enfermagem que cometer crime passível de suspensão pode ser proibido de exercer a profissão, ou seja, suspensão, qual é o limite? Essa prova é de 2015, logo, Código de Ética, o novo Código de Ética 564, depois disso, né? Então, atualmente, a gente não vai ter um gabarito, a gente tem até 90 dias, tá? Então, esquece esse gabarito, mas saiba que numa questão idêntica, a suspensão é por até 90 dias. No caso, sem resposta, o assunto tem que estar na ponta da sua língua, não interessa. Questão 75. Um paciente de 65 anos compareceu ao UBS para tomar vacina contra a gripe, mas ele diz que faz uso de anticoagulante oral. Bom, a vacina da gripe tem a via usual intramuscular, legal, mas está escrito no manual do Ministério da Saúde que ela pode ser aplicada pela via subcutânea se a pessoa tiver discrasia sanguínea ou fizer uso de anticoagulante. Então, nesse caso, por causa da particularidade dita no enunciado, subcutânea alternativa C. 7,6. Paciente masculino, 23 anos, UTI, acidente de carro e vamos falar de Glasgow, na escala de coma de Glasgow, que você tem que decorar todas as numerações, tá? Então vamos ver o que ele traz no enunciado. Apresenta abertura ocular espontânea, pela tabela abertura ocular espontânea, 4, tá? Pontuação 4. Depois, cadê? Pronuncia palavras desconexas. Palavras desconexas, pontuação 3. E apresenta reflexo de retirada de estímulos dolorosos. Esse reflexo de retirada, 4. 4 com 4 com 3 dá 12. Isso dá um coma superficial. Calma, preciso te dar mais informação. O que você vai estudar aqui, para te guiar o seu estudo? Primeira coisa, conhecer a bendita escala de coma de Glasgow e decorar. Então, você vai ter que saber o nome de cada termo com a sua respectiva pontuação. Primeiro ponto. Sabendo que as pontuações, né, da abertura ocular, resposta motor e resposta verbal, que são os 3 grupos, elas são somadas ao final. Então, soma, soma, soma. A partir disso, também pode ser utilizado, de acordo com o enunciado da questão, o assunto da reatividade pupilar. A reatividade pupilar, ela vai de 0 a 2 e ela vai ser subtraída, isso vai ser subtraída do resultado total que você conseguiu na primeira parte da aplicação da escala de coma, tá? Por abertura ocular, resposta verbal e resposta motor. Então, esses 3 primeiros parâmetros se somam. E no final, se estiver falando sobre reatividade pupilar, você reduz o valor que der da reatividade pupilar, tá? E aí você precisa classificar os comas e o grau de lesão. É isso que você precisa estudar na escala de coma de Glasgow. Se você colocar no Google escala de coma de Glasgow e USP, que é a Escola de Enfermagem da USP, tem um documento top lá para você, tá? Legal. Coma superficial por causa da pontuação 12, letra C. E vamos para 77. De acordo com o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, crianças de 6 a 18 meses. Vamos atualizar essa questão? O manual é de 2013, não lembro o ano, mas eu lembro que o mais atual diz que crianças de 6 a 24 meses, ou seja, 6 meses até 2 anos, o recomendado é 1 miligrama por quilo por dia, tá? Desde que seja nascido a termo, tal, e tenha peso acima de 2,5 kg, né? Então, 1 miligrama por quilo por dia, tá? E olha como é que tá aí? 5, 10, 15, 20, 1 miligrama por quilo por dia, tá? Veja que até o parâmetro dia-semana, ele traz bagunçado aí, o que com um pouco de noção do assunto, isso já poderia te eliminar várias alternativas, aumentando sua chance de acerto, tá?
Crianças de 6 a 24 meses, 1 miligrama por quilo por dia. 7 e 8, lá embaixo, dá para ver ainda. As ações de saúde executadas pelo SUS, que são de responsabilidades comuns à União, Distrito Federal e município. Então, quando a gente está estudando a lei básica do SUS, as leis orgânicas, isso é muito importante, competência de cada ente. Você vai notar que a competência, muitas vezes, ela é a mesma para todos os entes, mas com graus de responsabilidades diferentes, onde a gente tem a União com coisas mais gestoras, tá? O município com coisas mais operacionais e o Estado vai dando a mão para ambos nesse meio tempo, tá? Nesse intervalo. Isso é uma noção geral. Claro que você precisa conhecer, vai lá na Lei 80, 80, 90 e manda bala nas competências. Fato é que a letra A, quando diz, formar consórcios administrativos intermunicipais é uma função do município, tá? Então, uma função do município e não dos 3 entes, porque a pergunta é, o que é de todos os entes, né? B, gerir laboratórios, vai gravando, também é uma competência municipal. Letra C, avaliar, formular as políticas de alimentação e nutrição. Sabe essa palavra, formular? Ela é bem gestora, ela é lá em cima, ela é nacional, tá bom? Letra D, definir e coordenar os sistemas. Definir é a mesma coisa que elaborar, formular, tá? Veja que é lá em cima, ele não está executando, nem ajudando na execução, nem, enfim, cuidando de partes da sua competência. Ele está na última instância. Então, definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária nacional. Agora, já a última alternativa é a competência de todos, elaboração e atualização periódica do plano de saúde, tá? Aí a competência de todos, conforme está no enunciado. Quando eu falo 3, que eu falo União, Estado e Município, mas a gente tem também o Distrito Federal, tá? Olha que interessante, elaboração e atualização periódica do plano de saúde pode parecer nacional porque é elaboração, mas o plano de saúde, você lembra que a gente estudou, tá na parte 1, tinha uma questão sobre isso, né? O plano de saúde, ele dura 4 anos, ele é feito de forma... esse planejamento todo, ele é feito de forma integrada, ascendente, veja, ele é de forma integrada, ele não é só um ente, tá? Ele é de forma integrada entre os entes e, portanto, opa, grandes chances aí de ser de todos os entes, e realmente só para te ajudar a decorar, tá? Tá frio aqui onde eu tô de shorts, tô congelando aqui. 80. Aqui. Pulei algum? 79. Ao atender uma vítima de parada cardiorrespiratória, gente, qual é a sequência, né? Quando a gente fala em RCP, 32, estou falando adulto, né? 30 compressões para 2 ventilações. Qual é a prioridade? Compressão. Mas não é desfibrilação? Sim, a não ser que tenha ali a desfibrilação na hora, nos primeiros minutos, sim, descompressão precoce. Esse é o termo que está lá quando a gente estuda a BLS, tá? Mas olha as opções. Tem alguma coisa de desfibrilação aí? Não. A gente tem a opção de ventilação e a opção de compressão. Então, comprime e ventila. É a sequência, mas no caso aí, veja que nem tem a relação, é um ou outro, a gente primeiro comprime, porque na criança, no caso, seria a hipóxia a principal causa, aí poderia ser que a ventilação fosse mais importante aqui, a compressão, ela é mais importante, letra B, 30 compressões, tá? 8.1, paciente internado no CTI após retirada do ventilador mecânico apresenta diaforese. Gente, o que é diaforese? É uma transpiração louca, tá? Excessiva. Protusa, agitação, respiração ofegante, aumento da pressão sanguínea em relação aos parâmetros basais, tá? E que é característica do quê? Gente, a resposta que a banca deu foi resposta disfuncional do desmame ventilatório. Porque, veja só, essas manifestações que estão aí no enunciado, ela demonstra essa deficiência da capacidade do indivíduo que está ali, né, nesse processo do desmame, em se adaptar a esses níveis diminuídos dos parâmetros ventilatórios, aos níveis mais normais, próximas do ar ambiente, digamos assim, tá? E essa deficiência, essa disfunção na capacidade de se ajustar, gera exatamente esse mal-estar geral, agitação, respiração alterada, suador total, essa cara desse paciente passando mal, mas que está em desmame, tem a ver com essa dificuldade de adaptação, tá? Bate exatamente com o enunciado, beleza? A alternativa, portanto, letra D. Grava isso. Esse aspecto de mal-estar geral na época do desmame é essa dificuldade, pode ser que não seja ainda o momento, ou seja, provisório, né? Isso vai ser feito de acordo com a avaliação momentânea aí. Agora a gente vai pro 81, nós estamos aqui, Um técnico de enfermagem sofreu exposição percutânea a material biológico. Acidente de trabalho, material biológico, tá?
Durante a realização da punção venosa, vamos ver se é verdadeiro ou falso. 1. A área exposta deve ser exaustivamente lavada com água e sabão. Sim. Quando a gente vê as orientações do Ministério da Saúde sobre acidente com material biológico, sobre o que fazer de imediato, né? Então, lavar com água e sabão tá lá de primeiro lugar. Meu gato acabou de entrar aqui. E se for mucosa, aí seria com soro fisiológico. E se você encontrar na alternativa, deixa eu tirar o gato aqui. Se você encontrar na alternativa utilizar clorexidina ou qualquer outra substância química, tem sido considerado errado, tá? Então, água e sabão ou soro fisiológico se a gente pensar em mucosa. Onde eu estava? Senhor Jesus. Aqui, 2. Quando indicada, a quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional, que é o que a gente chama de PEP, deve ser iniciado o mais rápido possível, idealmente nas primeiras horas após o acidente. Sim, existe quanto mais rápido, a ideia é quanto mais rápido, mais resultado nessa profilaxia pós-exposição. Não tem erro aqui, conforme as orientações do Ministério da Saúde. Porém, no último item diz assim: se o paciente fonte afirmar ser HIV negativo comprovado com teste laboratorial realizado nos últimos 30 dias, o profissional exposto deverá realizar a PEP durante 7 dias. Por quanto tempo realizaria a PEP se fosse realizar a PEP? A PEP, ela dura 28 dias. 28 dias. E tem mais parâmetros aqui para decidir se usa ou não usa. Não é somente o que está escrito aqui na alternativa. Mas grava esse dado, porque ele resolve muitas outras questões, tá? PEP, quando ela é feita, é 28 dias. E por isso essa questão já estaria descartada. Então, a gente tem a 1 e a 2 enquanto correta, portanto, letra D. Agora a gente vai para o 82. Constitui, o gato querendo descer para a câmera, eu empurrando ele para lá e ele insistindo em descer para a câmera e daqui a pouco ele aparece. Constitui uma atividade... Todd, criatura, não é a hora agora de carinho, meu amor. Constitui uma atividade privativa do enfermeiro. Vamos lá. Aqui, apesar de não estar muito explícito, quer dizer que é uma atividade dentro do contexto da enfermagem, privativa do enfermeiro na equipe de enfermagem. Porque olha só as outras alternativas, ó. Participação do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Não é da enfermagem, é da saúde. Só o enfermeiro faria isso? Não. B. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. Pensando no assunto infecção hospitalar, só o enfermeiro seria responsável por fazer essa prevenção? Não. Entendeu o contexto? C. Consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre a matéria da enfermagem. Opa, dentro da enfermagem, quando o assunto é enfermagem, é privativo do enfermeiro essa ação é gestora. Letra C, tá bom? D. Assistência de enfermagem a gestante, parturiente e puérpera. Só o enfermeiro faz? Participação na elaboração, veja que é participação, ele está junto com outras pessoas. Execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. É só o enfermeiro que faz? Não. Então, é essa percepção. Quem mais poderia estar envolvido aqui? Só o enfermeiro? Tá? Aí, a gente tem também o que é privativo do enfermeiro diante do assunto. Então, por exemplo, as questões da enfermagem não poderiam ser privativas do médico, tá? Agora, a gente também tem que ver que dentro da equipe de enfermagem, ainda que as ações sejam de enfermagem, tem coisas que é do técnico e tem coisas que são do enfermeiro. Quanto mais praticar, mais simples vai ficando. Portanto, a alternativa... Eu não subi a questão, vocês não estão lendo junto comigo, tá aqui, ó, atividade privativa do enfermeiro. Aqui fala de saúde geral, aqui fala prevenção e controle de infecção, aqui se enfoca na enfermagem, portanto essa é a nossa resposta. Aqui também bastante geral, falando de assistência a gestante, puérpera, etc. E aqui nos planos assistenciais de saúde, como eu disse, não envolve somente o enfermeiro. Sem a questão fica difícil de vocês verem, né? Vamos para o 8.3, questão facinha, mas que pega a gente. Olha só, o indicador da razão de mortalidade materna diz respeito ao quê? O que é o indicador de mortalidade materna? É o número de óbitos maternos, isso aqui já não é nenhuma novidade, tá aqui, tô lendo com você. Número de óbitos maternos por, o que é por? O que tá embaixo na razão, tá? É 100 mil, tá? 100 mil nascidos vivos no mesmo espaço geográfico e tempo, alternativa aí, facinho de errar, né? Porque a gente não sabe a proporção na qual a gente tá falando. Então, a razão da mortalidade materna é por 100 mil. Vai ter que gravar a informação pegadinha aí.
84. O baço normal possui uma consistência mole, contorno liso, triangular e acompanha a concavidade do diafragma em pacientes com quadro de esquistossomose ou cirrose hepática. Isso dói, gente? Não, não dói. Essas duas afecções, elas não causam dor. Em geral, quando esse órgão tá dolorido, enfim, mas ainda tá mole, pode ser ali um processo infeccioso e tal, mas de cara, né, a cirrose a gente já sabe que ela causa o endurecimento, né, a esplenomegalia em geral tem essa característica, existe pouca dor, ou seja, é pouco doloroso, mas existe um endurecimento ali clássico, então é a letra C, tá? Dura e pouco dolorosa. 85. Também é tipo de questão, sabe ou não sabe? Após a coleta do exame citopatológico do colo do útero, o esfregaço obtido deve ser imediatamente fixado para evitar o ressecamento do material. E aqui está perguntando qual é o melhor método de fixação para os esfregaços. Qual é o melhor? Me fala. Sabe ou não sabe, né? Tem como chutar? Não tem. Grava é o álcool, 96%, é o mais utilizado, tá? Não existe só esse, mas é o mais utilizado, é o único que cai em prova, manda bala. 86. Durante o plantão, o paciente com hepatopatia necessitou de uma transfusão de plasma. Isso, gato, arranha tudo nas pernas. E a gente vai julgar essas três assertivas relativo a esse procedimento durante a transfusão. Olha só o primeiro. Os primeiros 10 minutos de transfusão devem ser acompanhados por um profissional de saúde qualificado para tal atividade que permanecerá ao lado do paciente. Resumindo, quer dizer assim, os primeiros 10 minutos são os mais críticos, porque se for para dar uma merda muito grande, vai ser ali logo no começo, provavelmente, que já vai se manifestar. Então, evitando qualquer coisa, né, para poder deixar o paciente mais, continuando sob supervisão, mas um olhar menos atento, 10 minutos é colar do lado do paciente. Em geral, o enfermeiro fica ali, tá? Então, correto. As unidades de plasma devem ser transfundidas 6 horas após o seu descongelamento, não devendo exceder 48 horas. É para ser administrado, para começar, o termo correto seria o mais brevemente possível e o tempo máximo seria não exceder 24 horas, então o 2 está errado. 3. A transfusão... Não, vocês não imaginam a cena com o gato aqui, gente, é patético assim, ele adora carinho. A transfusão deve ser imediatamente interrompida em caso de reações alérgicas. Só que aí vem uma observação. Olha só o finalzinho dessa frase. Mesmo que leves. E a bolsa deve ser desprezada. O que os manuais de orientação, né? Vários POPs, inclusive, dizem? Que quando a gente pensa numa reação alérgica leve, levinha mesmo, né? Como prurido, uma coisa leve, tá? É recomendado, considerando que quem recebe uma bolsa de qualquer componente sanguíneo não é à toa, então existe ali uma indicação forte, uma indicação, né, vital para aquilo. Então, quando a gente pensa em custo-benefício, né, passando por cima de uma reação alérgica leve, é porque a indicação ela também é muito forte, tá? Então, pensando nisso, se for leve, ou seja, não comprometendo ali o risco de morte, essa bolsa ela segue. É diferente de febre, é diferente de edema de glote, é diferente de outras coisas, tá? Então, reações mais leves, como a urticária, segue o barco, tá? Portanto, essa daqui tá errada, essa daqui tá errada, e a gente só tem a 1, que ficamos então com a letra A. Agora a gente tá na 87. Como uma das formas de evitar infecção de corrente sanguínea, a equipe de enfermagem deve trocar o equipo de nutrição parenteral. Isso aqui, se colocassem no Google, troca de equipo Anvisa 2017, tem uma lista atualizadinha dos tempos de trocas, cai bastante em prova. E quando a gente fala em nutrição parenteral, é 24 horas sem nenhum tipo de discussão, tá? Então coloca assim, troca de dispositivos, Anvisa 2017, vai encontrar uma tabelinha abençoada para você estudar para a prova, a letra B, sem discussão. 88. Durante uma químio, caso haja extravasamento de droga, lembrando que essas drogas, gente, elas podem ser vesicantes, irritantes, também não vesicantes, enfim, tá? Fato é que extravasamento de droga é algo para se tomar uma conduta imediata. Então, ó, o procedimento imediato, para começar, é parar. Olha só, a letra A fala em parar, a letra B não fala em parar, a letra C também não, e nem a letra E. Então, qual é a primeira coisa numa ocorrência de extravasamento? Parou, tá? Vamos ver a letra A. E orientar o paciente a retornar, então não faz mais nada.
Qual é a letra D? Aspirar com uma seringa vazia o restante da droga que está na via de acesso. Então, quando extravasa, você tenta retirar o máximo que der dessa droga que provavelmente vai causar ali mais dano tecidual. Faz todo sentido. Veja que não precisa ter nenhum conhecimento de químio aqui. E lembrando que a gente tem também antídotos, né, para ser administrado quando acontece o extravasamento, mas existe várias controvérsias. Então, tem estudos dizendo que sim, tem algum benefício, tem estudo que não tem benefício. Fato é que tem que parar. Óbvio, né? E aspirar o conteúdo ali o máximo possível para evitar o segmento da lesão tecidual, tá? Quando há. Portanto, letra D, tá? Através só do parar, a gente já ficaria bem próximo da resposta. Agora a gente vai para o 8.9. A preparar uma prescrição medicamentosa. O profissional de enfermagem recusou-se a prosseguir após identificar um erro. Então, ele pegou uma prescrição, teve um erro e ele não fez. Cuidado, porque eu acho que, se eu não me engano, o gabarito original era A, tá? Excedeu o direito, porque era direito. Só que agora, com o novo código de ética, isso passou a ser um dever. Então, mudou aqui, não ficou sem gabarito, mas mudou o gabarito, tá? Então, letra E é dever agora, interromper, não administrar quando você detecta um erro na prescrição, mas era direito, por isso que era a letra A no gabarito original. 90. A situação das doenças transmissíveis apresenta um quadro complexo, blá, blá, blá. Qual é a pergunta? Uma doença transmissível com tendência descendente. Em geral, quando a gente tem uma tendência para menos, para baixo, para redução, é porque a gente tem alguma coisa eficiente que está cortando essa transmissão. E as doenças que são imunopreveníveis costumam ter essa característica desde que a gente tenha uma cobertura vacinal decente, né? Então, se a gente pensar, a coqueluche, ela é prevenível por qual? Pela vacina DTP, D, difteria, tétano e pertussis. Esse pertussis é o componente da coqueluche, que é a tríplice bacteriana, e por isso tem essa tendência descendente, porque a cobertura vacinal, ela é significativa, tá? Alternativa B. Tá acabando? Não sei, deixa eu ver. Já te falo. Relativamente. Vamos seguir o barco aqui. 9.1. A gente tem até a 100. Acabando, né? O importante é você sair daqui com a noção real do que você precisa estudar, tá? E já tá estudando, mas tá tendo um espelho aqui do que você sabe e do que você não sabe. É normal, né, gente? Tem questões que a gente tem mais... mais afim do negócio e outras menos. Que nem tem a questão aqui 94, que eu ia me lascar nela, porque eu não fazia ideia. É assim, né? A gente já vai chegar lá. 91. Durante o acompanhamento de pré-natal, avião passando, em um paciente na 22ª semana de gestação, previamente normotensa, apresentou hipertensão e proteinúria. Hipertensão, proteinúria, a gente também poderia somar aqui na opção do edema, né? Entre a 20ª semana e aí até o final da primeira semana depois do parto ainda, tudo isso se chama pré-eclâmpsia. Então, grava essas características. Hipertensão, proteinúria, também poderia aparecer o edema, pré-eclâmpsia, tá? São coisas chaves. Veja que estudar a gestação, né, quando a gente está dentro da saúde da mulher, tem um universo de coisas para estudar, mas você vai precisar sacar dentro da questão coisas e tirar as alternativas que não te interessam, mas com uma brevidade boa, tá? 92. Ao realizar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar em criança, o profissional de saúde deve manter uma frequência. Então, o que a gente tem atual agora, que a gente já tem as diretrizes da American Heart 2020, na verdade, né? É que a frequência deve ser de 100 a 120. A resposta original era 100. A gente até poderia considerar que estava válido porque está escrito assim, no mínimo, né? Mas existe um máximo também, tá? Então, anota aí que a resposta era E, faz sentido ainda, porque não é abaixo de 100 a orientação, mas a gente tem a diretriz de 2020 de 100 a 120, tá? 92, então. 93. Durante o exame ginecológico, dá pra ler? Durante o exame ginecológico de uma paciente, a enfermeira identificou o prolapso da parede anterior da vagina e bexiga para dentro da vagina. Então, é a bexiga. Veja as outras opções. Prolapso uterino, o que tá saindo do lugar aí? O que tá invadindo o outro órgão? É a bexiga. E qual é o nome para bexiga? Cisto, não é? Então, cistocele. A gente fala de cistocele quando é bexiga, a gente pode falar de retocele quando a gente tá falando do reto, no caso que é a letra A, tá? Mas é a bexiga que tá invadindo ali a vagina, portanto, cistocele, alternativa B. 94. Essa daqui
Minha filha, eu tive que buscar a resposta. Ó, ao realizar o exame da parede torácica de um paciente, o enfermeiro identificou retração respiratória no terço inferior da região external e do apêndice tifoide. Fui procurar, fazia ideia, criatura, não fazia ideia. Isso se chama, gente, então vamos gravar junto? Quando existe retração ali na região do apêndice tifoide, na região do externo, isso se chama pericardite crônica adesiva. Olha, até aqui eu podia até chutar. Agora, crônica adesiva com sinal de Wenck-Bar, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar. E assim vai na sua prova, tá? Então, essa é a nossa resposta. A gente vai ter que associar sintoma com achado. Então, vamos decorar junto? Então, a pericardite crônica dita como adesiva, eu memorizaria dessa forma, ó, retração inspiratória do terço inferior. Na hora da retração é como se colasse, essa é a ideia, né? E muito provavelmente por isso é o nome, inclusive, tá? Da pericardite. Então, pericardite crônica adesiva. Essa eu ia dar um belo chutão na prova, porque eu não tinha estudado nada sobre isso, tá aí pra você a alternativa D. 95. 95 são os parâmetros de sinais vitais, só que sempre quando é para recém-nascido criança a gente confunde mais do que para adulto, óbvio, a gente vê menos, né? Quais seriam os parâmetros normais para a frequência respiratória? Anota aí na sua prova, 120 a 160 pensando em frequência respiratória e 40 a 60 pensando em frequência... Não, de novo, 120 a 160 pensando em frequência cardíaca, e 40 a 60 pensando em respiratória. Agora a gente volta para o enunciado. Se 120 a 160 tá ok, 140 tá ok. Então, quando tá ok batimento cardíaco com relação a número, a gente tem o quê? Normo, né? Não é TAC nem BRAD, a gente tem normo. E lá na letra B e na letra E, normocárdio. Legal. Agora, frequência respiratória de 40 a 60, o que a gente tem? 45, tá dentro normo de novo, normo pineico, tá? Porque se fosse para menos BRAD pineico, se fosse para mais TAC pineico. Então, letra E é o que traz a interpretação correta desses valores aí, tá? Finalizando já, gente, 96. Paciente com neoplasia ou que necessitam de quimioterapia, radioterapia ou corticoide-terapia deve tomar algumas vacinas após o tratamento. Então, o que tem na literatura? Classicamente, a hepatite B ela sempre aparece, mas existem outras também, tá? Em geral, você toma influenza, pneumo também, tá? Olha a vulnerabilidade que fica esse paciente, mas não esqueça da hepatite B, é clássica. Sabe quem pede muito isso também? A CESP, a Sebrasp, no caso agora, tá? E a FGV eu já vi cair umas 2 vezes sobre isso, tá? Inclusive, a outra questão era bem antiga, não sei se era 2010, é bem antiga. E não, só claro que não era do TJ, tá? Então, paciente precisou fazer quimioterapia, radioterapia, corticoide-terapia, enfim, né? Ficou com a imunidade lá no chão, hepatite B é recomendada após o tratamento, alternativa A. 97. Será que tá desatualizada essa daqui? Já te falo. Acho que sim, tô vendo minhas anotações aqui. Ao orientar uma puérpera a respeito dos cuidados com o recém-nascido, o enfermeiro falou da importância do teste do pezinho. Legal. Teste do pezinho, né? Quando que deve ser a coleta pra gente ir estudando? Do 3º ao 7º dia. É o ideal, tá? O ideal 3º ao 7º dia. Mas, além do ideal, tem o prazo permitido de até 30 dias, tá? Então, a gente tem aqui a letra E, mas se eu não me engano, a resposta original era a letra A, porque era o prazo anterior, tá? Essa prova já é mais antiga, era o prazo anterior. Então, o limite de 7 dias, que seria o ideal entre 3 e 7, ele continua sendo enquanto ideal. Mas o prazo estendido permitido ainda para se fazer em situações específicas é até 30, e, portanto, a resposta melhor seria a letra E dessa questão aqui. Questão 98. Uma funcionária entrou em trabalho de parto lá no trabalho e aí, após a expulsão do bebê, iniciou-se o processo de dectação da placenta, da saída, né, da placenta. E aí, teve a manobra de Jacob-Dublin. Que manobra é essa? É quando se torce a placenta, claro, né, que de forma delicada, né, tá escrito nos manuais, torcer delicadamente, suavemente a placenta, depois da sua expulsão, lógico, né, para desprendimento integral das estruturas que ficam ali ligadas à placenta ainda lá no útero. É essa força, essa ajuda, essa atração. Isso se chama manobra de Jacob-Dublin. Isso daí tá na letra E. É exatamente o nome da manobra e a ação da manobra, tá? 99. A equipe de enfermagem deve dispensar alguns cuidados específicos para paciente em hemodiálise. Sobre esses cuidados, vamos julgar.
Aumentar o ritmo de ultrafiltração se a pressão transmembrana ficar negativa. Opa. Gente, se a pressão membrana ficar negativa, como que eu vou aumentar a ultrafiltração? Eu preciso reduzir a ultrafiltração. E aí o resto tá correto. Por que eu vou reduzir? Para evitar a passagem das moléculas pelo dialisador. Aí tudo bem, então tá invertido, tá? Eu não vou aumentar, eu vou reduzir, né? Esse ritmo de ultrafiltração. Tá? Caso a pressão fique negativa. A 1 tá errado. Vamos ver a 2 e a 3. Realizar o balanço hídrico rigoroso, perdas e ganhos. Isso é muito importante no processo de hemodiálise. Eu acho que até de senso comum as pessoas marcariam como verdadeira 2. E 3, interromper um processo em caso de reação alérgica no decorrer da hemodiálise e encaminhar a amostra. Sim, o risco de infecção alto e não vai continuar. Aconteceu uma reação, vai interromper e vai investigar do que se trata. Faz todo o sentido, só a 1 tá errada. A alternativa, portanto, letra E, fica 2 e 3. E a gente vai para a nossa última questão. Paciente de 30 anos... Pensa quanta gente está falando comigo ao mesmo tempo aqui. Paciente de 30 anos foi atendida no PA de uma empresa. E vamos fazer uma conta virtual, porque eu não tenho caneta aqui agora, nesse programa não dá para pôr? Presta atenção. Olha o frasco ampola. Olha como é que está escrito aí. Foram prescritos 10 miligramas de uma medicação cuja apresentação é 4... da ampola é 4 ml. Ou seja, na ampola tem 4 ml. Tá? Mas qual que é a correlação que está na ampola? 4 miligramas por ml. A cada ml tem 4 miligramas. Então, você vai montar uma regra de 3 dessa forma. 4 miligramas para cada ml é o que tem na ampola. Eu quero saber quanto tem na ampola inteira. Então, embaixo desse 1 ml, eu vou colocar 4 ml. Ou seja, na ampola inteira, quantos miligramas desse tal soluto eu tenho? Regra de 3. Você vai encontrar que em uma ampola, eu tenho, com 4 ml, eu tenho no total 16 miligramas. Isso é muito fácil, né? Se eu tenho 4 no total e cada um eu tenho 4, dá 16. Então, uma ampola, eu tenho 16 miligramas do que está sendo prescrito. Mas eu quero 16? Eu quero a ampola inteira? Eu quero os 4 ml da ampola? Não. Eu quero só 10. Então, o que você vai fazer? Eu tenho 16 em 4 ml, regra de 3, no total, na ampola inteira. Mas, embaixo do 16, eu quero 10. Quanto eu aspiro? Fácil, né? Na hora que você faz a conta, dá 2,5 e vai pro abraço na alternativa D. Beleza? Simples. Se vocês tiverem muita dúvida de cálculo, por favor, se manifestem no meu Insta, no meu Zap, aqui, enfim, para que eu faça um vídeo só de cálculos. A gente pode passar por várias modalidades de cálculo para você não ter dúvida nenhuma, zero, na hora da prova. É uma possibilidade também. Tá bom? Fiquem com Deus. Foi um prazer resolver essa prova com vocês, comentar o que é importante, colaborar onde vocês encontrem as respostas para continuar o estudo, tá? Eu faço plano de estudo, quem se interessar, eu acompanho o seu estudo, a gente fazemos qualquer negócio, mais ou menos isso. Porque o fato é que cada um tem uma necessidade. Então tem aquele aluno que precisa de um plano, tem aquele aluno que vai lá e adquire um curso e ele toca o barco sozinho, muito bem, obrigado. Tem aquele aluno que quer só um simulado da banca específica que vai fazer. Tem aquele aluno que quer comentário de 1 ou 2 provas. Então por isso que eu não ofereço uma coisa única, não, todo mundo igual. Cada um tá num nível, cada um quer investir de um jeito, cada um vai ter um X tempo para estudar. Então, de acordo com o que você precisa, se você quiser me ajuda, entre em contato comigo. Por favor, curta esse vídeo, me ajuda a compartilhar. A ideia é ter um conhecimento muito mais sólido do que eu te ofereço atualmente pelo YouTube. E esse crescimento só vem pela interação do vídeo, é a regra do YouTube. Então, eu muito agradeço e logo, logo outros vídeos virão de resolução também, tá bom? Um beijo enorme para vocês, até mais.